Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja me vendo. Aqui é Roberto Monteiro, do Rio de Janeiro, Brasil, e esse é o nosso quinto vídeo daquilo que batizamos Crônicas da Pandemonia, como pandemia ou como pandemônio. O que é para você? Ou até ambas as coisas. Na realidade, são os aspectos metafísicos de toda essa situação que nós vivemos, não só nesses momentos, mas o como eles estão inseridos no contexto da nossa humanidade, desde toda a sociedade humana até nas nossas vidinhas do dia a dia. No penúltimo vídeo, eu impactei com certeza algumas pessoas por tratar a morte como algo absolutamente natural. Eu mostrei que isso é o normal. Nós é que teimamos e não vê. Hoje, eu começo perguntando, você sabia, e com certeza absoluta, o mundo está acabando? É. Mas eu não estou falando de apocalipse, não. A Terra, o planeta, está acabando. A Terra mesmo. Mas a Lua, Marte, Vênus, Júpiter, o nosso Sol, as outras estrelas, esta galáxia, todas as outras, este universo, se tiver outros, porque já foram detectadas energias que a ciência supõe provirem de outro universo, e assim se tiver dois, por que não 3 ou 5, ou 20 ou um infinito de universos? Uma coisa é certa, todos tiveram um início e todos terão um momento de término. Quem diz isso é a ciência, que tudo nasce, cresce e não morre não, se transforma. Transformamos-nos sempre, tudo, todos. O grande cientista Lavoisier disse, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E com a grande evolução científica que estamos tendo das últimas décadas para cá, desde Einstein, mostrou-se que a matéria não é o sólido que a gente pensava. Matéria é energia no estado condensado, como eles acham que energia é matéria no estado radiante. A partir dali, e depois dos estudos da física quântica principalmente, que continuam cada vez mais deixando perplexos os cientistas, vai se vendo que no íntimo da matéria o que existe mais é o nada. O espaçamento entre as partículas. As partículas mesmo, para eles, não são mais coisas. Às vezes comportam-se como partículas, às vezes como ondas. E por não serem coisas, eles as consideram atualmente como uma nuvem de possibilidades. É isso que eles falam dos elétrons, por exemplo, e das partículas infinitesimais, nessa sopinha de partículas da física quântica. Eles já detectaram que elas aparecem e desaparecem do nosso mundo. Cientistas dos mais renomados mundialmente falando nessas ciências mais avançadas, hoje corroboram o que falavam os Vedas, a antiga filosofia hindu de milhares de anos, o budismo, dizendo que tudo isso aqui é uma ilusão, ou como o filme de ficção científica chamou de Matrix, que é uma realidade praticamente virtual, que na essência talvez nem devesse existir. No nosso Face, no YouTube, no canal, publicaremos logo em seguida, em breve, umas reportagens científicas sobre isso, questionando a realidade. Não são espiritualistas religiosos, são cientistas que estão detectando essa realidade. Em termos de ciência moderna, a astrofísica também encontra coisas no cosmos chocantes. E em relação à transformação, os buracos negros que antigamente achavam que só sugavam toda a matéria, hoje, bem modernamente, acham que talvez eles já façam o experimento de matéria mais do que a absorção dela. E talvez em momentos alguns absorvam e os outros vão expelir.
como se viessem de uma outra dimensão, de uma outra realidade para cá, e sugassem dessa dimensão, dessa realidade, para uma outra. Transformações, sempre, em tudo. Você mesmo, eu também. Nós todos, seres humanos, nunca somos os mesmos. Quando éramos bebês, nossa realidade, nossos objetivos eram uns. Quando passamos a crianças, eram outros. Adolescentes, eram outros. Quando entramos na maturidade, eram outros. Quando ficamos realmente maduros, quando fomos envelhecendo, eram outros. Nas nossas palestras, há vários anos, perguntamos: levanta aí o braço. Quem é que não acha que era uma besta quadrada há 5 anos atrás? 10 anos atrás? As pessoas riem muito. Alguns dão testemunhos até em público. Eu acho que era uma besta quadrada há 1 ano atrás, quando eu não entendia muita coisa que hoje eu estou entendendo. Então, você, quando olha para trás, não vê. Eu não vejo um só Roberto. Eu vejo vários Robertos. Eu era outras pessoas, cuja soma das vivências, das experiências, resultaram naquilo que eu estou agora. Então, nem eu, nem você, nem ninguém somos os mesmos nunca. Nunca. Interessante, desde que esse vídeo começou, nem eu, nem você somos o mesmo. Muitas células já morreram, outras novas nasceram. Do início desse vídeo para cá. Nada é mais o que era. Por isso que se diz que é impossível ir na beira do rio, no mesmo rio, porque o rio é outro, você é outro. As coisas já mudaram completamente. Até aquilo que a gente busca sempre, a cada instante da nossa vida, é a mesma coisa. Mas ela muda, o sentido dela muda. O que é? Você não sabe o que você busca a cada instante da vida? Eu também. Todos buscamos. Felicidade. Ser felizes. Mas o nosso próprio conceito do que é felicidade mudou. Quando nós éramos beber uma coisa, criança outra, adolescente outra, adulto outra e assim por diante. Por quê? Porque nós mudamos. Nós nos transformamos. Como tudo também se modifica. Assim, a vida, para nós, a cada momento ela passa a ter um outro sentido, outros valores, outros conceitos e, por conseguinte, outros objetivos. Com outros objetivos, nós passamos a ter novas ações, novos comportamentos, porque estamos trilhando novos e diferentes rumos, conforme vamos mudando o que achamos da vida e o que queremos dela. Na realidade, minha irmã, meu irmão, podemos afirmar que na vida, no universo, nos universos, em qualquer tempo, em qualquer espaço, qualquer dimensão, qualquer outro parâmetro, só aquilo que nós chamamos Deus, na realidade, é. O resto só está. Eu, você, as estrelas, as galáxias, o íntimo infinitesimal da matéria microscópica, no macro, no microcosmo, todos estamos numa fase, uma realidade incontestável, cujas abordagens científicas, espiritualistas, esotéricas, religiosas, vêm, muitas há milênios, nos informando sobre essa verdade. O Senhor Buda, séculos antes de Cristo, nos seus ensinamentos, o Buda, que foi o Buda Amado, porque Buda foi um vato, porque Buda quer dizer o iluminado. Mas o Buda Sakyamuni, né, o mais famoso de todos, Siddhartha Gautama, ele, nos pilares dos seus ensinamentos, disse que a impermanência é uma realidade da qual nós temos que assumir a sua verdade, para que possamos viver melhor, em melhor sintonia e harmonia com as verdades eternas, imperecíveis da vida, para que possamos ser mais felizes. Então, a história dele, a história de outros avatares, de outros iluminados, e a história humana corroboram
esse conceito da impermanência das coisas. Porém, nossa inferioridade espiritual, nossa imaturidade enquanto seres e criaturas espirituais, teimam em não querer ver, não querer aceitar esta realidade. Há séculos, milênios atrás, isso era compreensível, porque nossos conceitos e conhecimentos da vida, eu não estou falando espirituais, científicos principalmente, eram outros. Hoje, com a gama enorme de ensinamentos espiritualistas, de conhecimentos científicos, tecnológicos e tal, continuaram a insistir em focar nossa atenção, nossos conceitos, nossa vidinha em coisas só efêmeras, passageiras e vulgares? Como se isso fosse sustentar as coisas que mais cedo ou mais tarde virão nos afligir, como a própria morte, se nós não tivermos conhecimento do que é a vida de verdade? Fica sendo uma criancice espiritual não entender isso, não aceitar, não ver esta realidade. Após esses ensinamentos todos, na história da própria humanidade como um todo. Querem ver? Lembre-se dos ensinamentos da história que nós aprendemos na escola. Lembre dos filmes, dos grandes impérios que já passaram pela Terra. A história do Império Romano, aquele poderio que assambarcou a maior parte do mundo conhecido da época. Domínio militar, político, econômico, total. O Império Persa foi maior ainda que o romano, durou menos tempo, mas foi gigantesco, dos imperadores persas que se espalharam por grande parte do mundo da época. E Alexandre o Grande da Macedônia, né? Grego-macedônio, o império tomou até o dos persas. E o império que foi o maior de todos, hein? O britânico, onde se dizia que no Império Britânico o sol nunca se punha, porque era tão vasto em tantas partes do mundo que sempre tinha um lugar onde era dia. E o Império Russo, com a União Soviética, que assambarcou vários países. Para aqueles que entendem, acreditam, nós temos estudos sobre isso, e vários outros pesquisadores mundiais, nas épocas anteriores à história academicamente conhecida, né? Atlântida, Lemúria, são realidades, não só fundamentadas em ensinamentos espiritualistas, esotéricos, místicos, não. Existem incontáveis vestígios científicos. E eu tenho palestra grande sobre isso, muitos incontáveis pesquisadores na história da humanidade mostram isso. Sabia que os árabes já foram pobres? E hoje são ricos? Mas, na realidade, sobre esses grandes impérios que passaram, o que tem em comum sobre todos eles? Todos acabaram. Todos acabaram. Tudo se modificou. Como eu disse, os árabes eram pobres porque até décadas atrás, antes do petróleo tomar a importância que tem no planeta, em termos energéticos, exceto os califas, né, os sheiks, os potentados, que eram os déspotas tirânicos dos seus povos, a pobreza era total. A China era paupérrima. Milhões e milhões e milhões de chineses morreram por falta de comida, por não conseguir alimentar a sua população toda. Singapura, até umas décadas atrás, era um antro de viciados em ópio, de piratas marítimos mesmo. Houve uma transformação tão gigantesca, e esse pequeno país, que é uma cidade-estado, pequenino, hoje é um dos maiores PIBs do mundo, Produto Interno Bruto, índice de qualidade de vida, segurança, educação, tudo que você possa imaginar, Singapura está lá no topo e continua crescendo muito, muito, muito. Hoje, China, os árabes, os singaleses são todos potências. A China hoje é a segunda economia do mundo. E o milagre lá, que nunca houve paralelo na história humana, milagre econômico, né, financeiro, faz com que a China esteja caminhando a passos largos para daqui a alguns anos superar até o próprio Estados Unidos. E tem os altos e baixos. O Japão era um império poderoso, se meteu na Terceira Guerra Mundial, foi arrasado, destruído. Isso no outro dia,
É porque 1945, 40 e pouco, em termos de civilização, de sociedade humana, é nada. É nada. Alguns anos depois, eu estava nascendo. O Japão estava arrasado. O Japão cresceu tanto em poucos anos que se tornou a segunda economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Hoje está em terceiro por causa do absurdo milagre econômico da China. Mas continua lá com um nível de vida extraordinário, exemplar. E no outro dia tinha sido arrasado. Então, saiu do alto, veio para baixo, voltou, tudo modificou. Se você chegasse para qualquer cidadão do Império Romano, persa, macedônio, britânico, russo, dissesse para eles, olha, tudo isso aí vai por água abaixo, eles iam rir de você. Mas aconteceu. Os outros que eram pobres, paupérrimos até, hoje são potências. Quem garante o que vai acontecer amanhã com qualquer um desses que eu estou falando? A vida, meus irmãos, e os seres como um todo têm ciclos, fases diferentes, transformações daquilo que vivemos, alegrias, tristezas, felicidades, sofrimentos, tudo são experiências, vivências que vamos tendo para nos amadurecer, para crescermos psicoemocionalmente, espiritualmente, evoluirmos, termos um progresso para conseguirmos aquilo que a gente sempre quer, né? Felicidade. Para vivermos sempre mais felizes, porque estaremos em melhor harmonia, sintonia com os princípios superiores ocultos, principalmente da vida. Realidade mostrada por espiritualistas, religiosos, filósofos, cientistas como um todo. Assim, agora, posso dizer, justificar o porquê batizamos esse humilde estudo de inconstância, a única constância. Por isso, o poeta, músico brasileiro Lulu Santos compôs o Bolero da Física Quântica há muitos anos atrás, uma música altamente inspirada, como uma onda, quando ele disse, nada do que foi será de novo do jeito que já foi o dia, tudo passa, tudo sempre passará, a vida vem em ondas como o mar no ir e vir infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente vê hoje, segundo, tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Ou seja, não adianta fugir dessa realidade. Nós é que temos que entrar na sintonia dela. E o que é a pandemia? É um grande espeto, é um grande espinho. Após crises, catástrofes, como comentamos nos vídeos atrás, guerras, pandemias, houve grandes saltos na história da humanidade. Sabe por causa de quê? Fomos espetados, espremidos por necessidades grandiosas, maiores. E o nosso nível de seres espirituais, da sociedade humana que compusemos até hoje, faz com que a enorme quantidade de defeitos, fraquezas, vícios que nós temos, e temos que corrigir, fazem com que sejamos movidos, motivados muito mais por problemas, por sofrimentos, por incômodos, do que pela consciência, pela compreensão superior da vida. Então, toda vez que somos pressionados, encrencados, nós temos que correr atrás, nos modificar. É óbvio aí que as coisas boas, para quem já sabe aproveitá-las, refletir sobre elas, vão se transformar e vão evoluir individualmente e coletivamente. E nós vamos aprofundar isso no nosso próximo vídeo, falando o que a pandemia já mudou, o que ela vai mudar e o que ela deveria mudar. E o que nós temos que refletir para vivermos melhor com relação a ela e ao que vai vir pela frente. E assim, no final desse estudo, eu quero fazer um exercício com vocês. É uma mentalização. Quem quiser, por favor, feche seus olhos. Não é para fazer prece, oração, não. É porque quando fechamos os olhos, entramos com mais facilidade no interior de nossa alma. O tempo, o espaço se modificam na nossa sensibilidade psíquica espiritual. Mentalize, lembre,
Se puder, quando você era bebê. Detalhes, fatos da sua vida quando bebê. Alguns se lembram, sabia? Quando era criança. Coisas que você passou, os fatos marcantes da sua infância. E quando você entrou na adolescência, descobrindo mais o mundo, as coisas dele, o que você queria, seus ideais, seus projetos, seus sonhos. Quando entrou na fase adulta, e vai lembrando dos momentos marcantes que você passou. Vá vendo esses momentos marcantes até hoje, até aquilo que você é hoje. E olhe-se para trás como outros. Marias, Joões, Franciscos, Robertos. Lembre-se dos momentos bons, maravilhosos. Aqueles momentos que você passou de ano. Aquele momento que você conseguiu um emprego muito bom. Que você se formou. Aquele momento que você se casou. Ou talvez aquele que você se separou. Talvez tenha sido melhor que o do casamento. Não sei. Quando casou de novo. Ou quando separou de novo. Os momentos que ficou doente, que enfrentou um drama grandioso. Momento que você achou que não dava para passar, que ia morrer. Que ia fazer uma besteira, que estava a ponto de cometer uma loucura. O momento ruim que você achou que não tinha mais saída. Chegou a pensar até no suicídio. Quantos bons, quantos ruins, quantos tenebrosos você passou. Lembre deles, no fundo da sua alma. E diga para você mesmo agora, qual é o ponto semelhante entre todos eles, sejam eles bons, ruins, maravilhosos ou tenebrosos. Todos passaram, não é? Todos passaram. Assim, minha irmã, meu irmão, não só esses momentos que você relembrou, não só a pandemia, tudo na sua, na minha, nas nossas vidas, tudo que passou, tudo que está passando, tudo que ainda vai passar, vai passar. Porque tudo muda, tudo se transforma. Então, daqui a milhares ou milhões de anos, num outro estágio superior evolutivo, enquanto criatura humana imortal, extensão de Deus, que você, que eu, que tudo que existe é, um momento superior da nossa evolução espiritual, todos nos lembraremos de todos esses momentos que vivemos. Isso é vida. Dos tristes, dos alegres, dos sofrimentos, de prazer, os bons, os ruins. E com esta visão de ser superior, vamos olhar para eles como se fossem nuvens que tivessem passado no céu. As bonitas, os temporais, as ventanias, os furacões que passaram e nós continuamos. Porque somos imortais. E todos esses momentos, seja lá como eles tiverem sido, foram degraus. Degraus evolutivos da escada infinita desse progresso a caminho do reencontro com o Criador, nosso supremo, sublime e divino propósito existencial. Isso é viver. Não nos apavoremos com nada, porque tudo vai passar. Deus em mim, saúde a Deus em vós. Namastê.